Bom dia. Vou começar com a primeira parte da palestra. Depois disso, respondo as perguntas e cartas, além de informações adicionais sobre as perguntas que foram feitas anteriormente. Esta informação será indireta. A palestra está estruturada de acordo com o meu sistema de resgate e desenvolvimento harmonioso. Vou explicar a tecnologia de controle da própria consciência, que se baseia no fato de que se controla toda a informação externa ao mesmo tempo através da estrutura de suas próprias células. Ao construir seu próprio sistema celular, cria-se um sistema de controle harmonioso que controla através das conexões com todos os elementos do mundo exterior. Esse controle ocorre por meio do detalhamento da estrutura da própria consciência com base no impulso de percepção primária. Nessa abordagem, o controle é tal que no início se descarta o princípio de construção do próprio sistema celular. Então ative o sistema de tal forma que este sistema harmonize toda a realidade externa durante a construção e no futuro e não haja possibilidade de uma possível catástrofe global. Para realizar esta tecnologia, deve-se primeiro determinar como proceder na construção da célula, o que é o sistema celular dentro da estrutura de sua consciência. Para fazer isso, separa-se uma projeção da célula de sua própria imagem na consciência. Por exemplo, se pegarmos um braço ou todo o corpo humano, olhe para ele. Pode ser visto como uma parte específica da percepção óptica. Portanto, é a informação que caracteriza uma parte do corpo humano, ou o todo, que pode representar a forma física e também toda a constante informativa de uma pessoa no momento atual de percepção. Tomemos a parte que representa o ser humano em sua percepção como base na própria construção das células. Isso significa transformar a forma informativa, a própria informação, de tal forma que todo o macrovolume que representa a imagem humana se transforme em uma célula. Em tal transformação, é claro, há um processo harmonioso relacionado à forma humana, naquele momento garantindo um desenvolvimento prolongado, onde, por exemplo, não haverá catástrofe global. A forma humana, então, controla a estrutura das células, que por sua vez fala pelo desenvolvimento infinito, porque se olharmos não apenas para a forma, mas também para a ideologia da construção da estrutura humana, encontraremos aí o nível de desenvolvimento infinito. Com essa abordagem, a célula se projetará na área onde está localizada. Com esta construção, você pode ver como os impulsos de luz vêm em sua direção. Trata-se de uma lei uniforme da própria estrutura corporal a partir da própria imagem. Considere a seguinte situação: se uma pessoa está em um ambiente onde não há nada, como ela deveria existir lá? A solução se encontra nesta metodologia. A primeira tarefa é a estabilidade do próprio organismo, ou seja, uma base que existe sem o ambiente externo. A próxima tarefa é configurar a realidade externa. Ao construir a célula, a formação da realidade externa é absolutamente necessária. Neste caso, a formação da realidade externa ocorre automaticamente. Isso pode ser observado simplesmente fazendo um experimento que consiste em colocar a área de concentração em qualquer lugar do corpo físico. Você vê o impulso vindo em sua direção e observa a formação da realidade externa. O nível de informação será 99% do que você percebe. Além disso, há a percepção física através dos órgãos da visão, olfato, etc., que também terão impacto na realidade. Assim, a realidade externa é configurada do jeito que você quiser que seja. Um elemento importante aqui é que o sistema de comportamento humano se encaixa em um sistema de leis aproximadamente igual em status a constante informacional. Este termo sobre o mesmo há, de certa forma, certas aparências de tal estado mental que muitas vezes são descritas de maneira diferente. O homem lembra que tal construção da realidade já existia antes.
é que, do ponto de vista dessa tecnologia, se você trabalhar não em tempo real, mas através do sonho, ou, por exemplo, considerando as informações budistas sobre reencarnação, você apenas constrói o mesmo reino à sua frente e entra nesse reino da realidade. Você reconhece a realidade criada por si mesmo. Este é um exercício explicativo, porque esse fenômeno é comum entre as pessoas. A questão é como percebê-lo. No meu sistema de controle, quaisquer sistemas aparecem no ponto de resgate, então são sistemas aplicados. Portanto, esta informação deve ser percebida aqui como um reino pré-criado. A realidade externa se parece com isso, porque tem que se parecer com isso. Segue-se que o elemento da salvação de uma possível catástrofe global é sempre alcançável, pois o desejo de ver a realidade onde essa catástrofe não existe também pode ser sempre realizado. Neste caso, no nível intracelular, com o próprio organismo como ponto de partida. Deve-se notar que a realidade externa é um desenvolvimento natural que não requer necessariamente controle ativo da consciência. Por exemplo, se plantarmos uma flor ou uma árvore, elas crescerão por conta própria. Este termo, por si só, considerando que em meu sistema de controle todos os elementos devem ser controlados, significa, na próxima parte da palestra, o princípio da reconstrução após o desenvolvimento harmonioso. Podemos olhar para este elemento por si só como uma situação de autorrestauração em sincronia com o desenvolvimento harmonioso do mundo exterior. Neste caso, podemos considerar um elemento básico onde não é estritamente necessário controlar todos os processos através do funcionamento ativo da consciência. É preciso ter uma situação concreta ou simulada e, ao mesmo tempo, poder controlar incondicionalmente a realidade externa. Assim, se assumirmos a tarefa primordial de resgate de uma possível catástrofe, então o controle de todos os macroprocessos externos corre junto com o controle de microprocessos e, em geral, com qualquer esfera de informação do mundo exterior. Conecte ao fato de que a mesma coisa acontece na autorreconstrução. Assim, do ponto de vista da estruturação da consciência, após o macro-resgate, o elemento de autorreconstrução tem o mesmo significado, ou seja, o termo autorreconstrução não inclui informações sobre a destruição, por exemplo, da Terra, no próximo segundo, minuto, etc. A semelhança das ações na autorreconstrução e no controle consciente nos permite destacar reinos análogos que permitem a criação de um sistema de realidade mais próximo entre eles. Um exemplo, o controle sobre o sistema de salvar da destruição macro é uma linha de luz, uma tela de luz, autorreconstrução, onde o princípio é o mesmo, é uma segunda tela. Então, eles têm um ponto comum, onde o ambiente externo é sua base. Neste momento, o controle ocorre na área alvo, enquanto a área despercebida também é controlada. Neste contexto, o controle desta área do ponto de vista do sistema óptico consiste no retorno simultâneo através de duas telas ao ponto comum que está localizado, por exemplo, acima das telas. As telas também são, por exemplo, para baixo nas laterais longitudinalmente. Então, você obtém um ponto unificado com um sistema de controle sobre toda a realidade com a qual você não está lidando no momento atual. Portanto, é necessário controlar os microprocessos ou fazer controles macro se não houver necessidade contínua. A passagem constante por essa área ainda permite que você se controle na hora de resolver as suas próprias tarefas. Meu sistema de controle está estruturado de tal forma que, ao controlar suas próprias tarefas, você ainda inclui a área de controle macro de acordo com o sistema de resgate. Nesse contexto, tendo marcado este ponto de controle de todos os macros processos, faça uma coisa muito simples geometricamente. Marca-se o ponto no sistema de consciência.
introduz-se no espectro de suas tarefas e isso é tudo. É um ato mecânico. Você introduz o ponto de conexão de duas telas no reino da luz das ações do alvo. Se imaginarmos a área das ações do Go na forma de uma esfera, ela será aproximadamente seu centro. A gama de ações-alvo pode mudar de forma, em sua percepção, pois é uma estrutura dinâmica. Quando alguém resolve suas tarefas em andamento, este ponto estará nos elementos de luz mais próximos de sua percepção. Se você quiser isolar essa área, poderá vê-la completamente na percepção visual. Basta dissecá-lo e ver que a área dessa macro-regulação é um componente de seus controles que está apenas mais próximo do corpo físico. A área pode ser destacada de forma muito simples. A construção do controle, a parte com o objetivo, está oticamente um pouco mais adiante. Você pode regular o processo e entender por que a tarefa de apontar é resolvida de uma determinada maneira. A tarefa pode ser reforçada ou acelerada. Isso é especialmente importante no sistema de resgate, onde existe a possibilidade de análise de alvos. Se houver tempo suficiente e você tiver que escolher a forma adequada de controle e você está lidando, por exemplo, com o resgate de uma explosão de reator nuclear que poderia acontecer em um mês e você está fazendo isso da maneira mais otimizada do ponto de vista das outras tarefas, então você não deixa chegar ao fato de que o tempo está se esgotando. Esta é a tarefa de otimização do controle, que está relacionada ao fato de que o reino da macro-regulação, no nível da percepção, está se aproximando de você de forma fragmentada. Por exemplo, pegamos uma tarefa e separamos o nível que queremos tornar o nível de controle do ponto de vista de todas as macro-tarefas existentes. Assim, separam-se no espectro de controle com um mês de antecedência as constantes informativas que precisam de controle em um determinado momento. Desta forma, obteremos uma construção de controle separada que está mais próxima do plano físico, mas fora do plano físico, na área da glândula tireoide. Em seguida, direcionamos para a construção alguns tipos de feixes ópticos de cada um dos espectros. Então, você tem um esquema holográfico multidimensional dos possíveis eventos que requerem transmutação. O centro de controle converge para um ponto que está à sua frente. Controlar esses eventos, na verdade, não é uma coisa complicada. Pode até ser um número infinito de eventos. O principal é extrair os eventos da parte do controle macro. É a parte que está mais próxima de você, sem decodificar a camada de controle. Isso significa que se controla o processo sem a participação ativa da mente consciente. Não é necessário conhecer exatamente os macroprocessos. Uma chamada forma de matriz ou projeção de matriz é destacada desta área. Na forma canonizada, assemelha-se a um raio refletido, que em princípio tem a mesma forma do domínio de macro-regulação. Essas formas estranhas se unem através dos raios para formar um ponto de controle à sua frente. Essa união é o controle de todos os processos em execução, dos que não precisam de controle ativo e dos que já precisam de controle ativo. Faça os controles como um exercício autônomo e lição de casa para encontrar o canal óptico e ver como ele fica do ponto de vista do formulário e onde os controles transitam para suas tarefas pessoais. O que é esse canal óptico? Ele percebe seu controle pessoal? Nem é necessário ver a forma em si, mas se você perceber a forma, basta observar a cadeia lógica enquanto a macro-regulação, macro-controle, passa para o controle das tarefas pessoais. Em princípio, tudo procede de uma forma comum. Uma vez que a forma e o sistema de controle são conhecidos,
Você pode trabalhar em suas próprias tarefas. Logicamente, é uma questão simples. Por exemplo, um terremoto com destruição em uma determinada cidade é potencialmente possível. Então, você levará esse componente em consideração ao controlar, ou seja, seu controle dependerá da situação atual. É um fator incondicional. O mesmo se aplica ao nível informacional. Por exemplo, muitos sistemas se somam. Uma possível explosão de um reator nuclear ou um sistema de destruição bacteriológica é formado devido à negligência dos militares. Todas essas situações em andamento afetam sua decisão. Assumimos que você tem que voar para algum lugar. Você controla que o voo ocorra de acordo com o cronograma, enquanto não há possibilidade de voar pela zona afetada, por exemplo. Assim, você pode determinar de qual vetor do controle macro o atraso de tempo emana. A precisão dos controles aumenta à medida que você dirige pela área de controles macro que está mais próxima de você. O reino da autorreconstrução também pode ser o reino do controle de alvos ao mesmo tempo. Isso deve ser feito como trabalho independente. Nesse caso, é importante notar que você pode construir a forma de controlar suas próprias tarefas de tal forma que seja ao mesmo tempo a área de sua autorreconstrução. Assim, faça duas ações em uma ação, que corresponde às tarefas do desenvolvimento eterno. Você se regenera e controla ao mesmo tempo. Uma unidade de informação funciona com duas tarefas. Aqui é importante ver em um nível visual como as próprias tarefas são controladas. Suas próprias tarefas também podem incluir tarefas de recuperação macro, então o círculo se fecha. Obteremos um desenvolvimento super rápido de informações. Isso já é contato direto com o Criador. O contato com o Criador é uma tecnologia de controle simultâneo, tanto do ponto de vista das próprias tarefas, quanto do ponto de vista geral. Veja também como um trabalho freelance. Agora vamos para a prática. Cada um de vocês, na minha frente, aqui na frente da mesa, está construindo uma forma visual da conexão de que falei. Da área de controle geral, há uma variante da conexão. Neste caso, estou falando das coordenadas óticas do controle, com a área de suas próprias tarefas. O escopo das responsabilidades de cada indivíduo pode ser diferente, mas como há uma conexão com as regras macro, há uma estrutura comum. Todo mundo age no papel de salvador, mas o faz de maneiras diferentes. O objetivo comum é uniforme, é traçado no sistema pelo fato de que sempre deve haver algo universal para todos na forma de imagens diferentes. Então, agora, separe este formulário e coloque-o mentalmente na minha frente. Do reino do esquema geral vai a forma. Se olharmos para sua ótica, olhe como um raio óptico para o reino da percepção. A forma é semelhante a um raio de luz. Neste caso, também pode parecer diferente. É um dos elementos de controle onde o formulário separado é seu próprio controle. Mas a tarefa é principalmente encontrar uma forma unificada dentro da forma de cada um. Faça isso agora mesmo enquanto eu continuo falando sem pausar a palestra. Tente projetar os controles de forma que você também resolva as tarefas ao mesmo tempo. Então você faz o controle e resolve imediatamente a tarefa de selecionar a forma geral e entendê-la de uma só vez. Repetindo, a conexão com sua própria área de controle emana da área de controle uniforme. As partes anteriores da palestra servem como uma sintonia visual, como uma espécie de regulação para o controle. Você separa os formulários dessa construção. Esta seção é a conexão com a própria área do controle. Estou interessado na conexão agora. Lá você encontrará o sistema de controle uniforme para todos. Com esta tecnologia, você discute e dirige de forma independente. Ao mesmo tempo, você me ouve enquanto eu continuo a falar. Essa tecnologia é um pouco estressante, mas muitas vezes acontece na vida que você precisa absorver certas informações verbais na hora.
Por exemplo, veja a usina nuclear perto da cidade de Kursk. Então olhe para o que está acontecendo lá agora, junto com o que você está fazendo e ouvindo ao mesmo tempo. Aqui você já tem 3 vetores de controle. É a tarefa comum, mas todos ainda podem fazer tarefas diferentes lá. Funciona através de tarefas próprias e em lotes também. Observe a outra parte configurada do controle, ou seja, a seleção da forma de conexão. Se levarmos em conta o fato de que cada um de vocês percebe a informação de forma diferente, isso compõe a próxima parte da palestra. A próxima parte tem a ver com o fato de que quando falamos de autocontrole, é claro que toda tecnologia está relacionada ao seu autocontrole. Estamos falando sobre seu próprio espectro de controle, que é a parte de sua consciência. O termo fora da consciência pressupõe que você está descartando especificamente um elemento da consciência. Neste caso, trata-se de um elemento que está mais distante de você no nível do espaço físico. Visto oticamente, ou seja, de acordo com a forma de percepção, pode ser infinitamente grande ou pontual. Trata-se de focalizar a consciência em um ponto a partir do qual se dirigirá. A tecnologia dada sobre a qual falarei contém controle tanto do domínio infinito quanto do domínio pontual ao mesmo tempo. Então, você tem que trabalhar em uma faixa que caracterize a posição de controle simultâneo, tanto da faixa infinita quanto da faixa pontual. Você simplesmente descarta um fragmento de consciência vindo do reino infinito e do reino pontual, de acordo com a ideologia desta palestra. Fique ciente, não há nenhuma dificuldade em estipar esta área. Pode ser dinâmico ou estático, então você vai lá para os controles. O controle é fácil no contexto desta palestra, pois pode-se pensar no nível macro como um número infinito de conexões. Você pode imaginar sua própria tarefa como um sistema local, mas conectado a um número infinito de conexões. A conexão do ponto com o nível macro é esta área em uma das próprias soluções. É então que o próprio controle, quando feito na forma de conectar esses domínios, é reestruturar a informação que não corresponda ao seu controle, no sentido criativo, e trazê-la para o domínio do controle positivo, para redirecioná-la. Essa tecnologia permite reestruturar a possibilidade de uma explosão de bomba atômica ou, por exemplo, um defeito na aeronave, caso já existam certos sinais. Nesse caso, o termo reestruturação tem caráter de controle de metas. Aqui estamos lidando com um trabalho com base no conceito espiritual. Isso significa que você obtém o controle da área localizada ao lado da área de conexões gerais. A conexão que eu estava falando, eu chamei de conexão unificada geral. A conexão do ponto de controle e o macro maciço de controle. Depois que eu rotulei o ponto, a intensidade da informação aumentou e começou a se espalhar pelo ponto de rotulagem. Nesse contexto, o termo controle pelo sistema de autorrecuperação representa essa disseminação. É um conceito espiritual, pode-se chamá-lo de mental, que está contido na percepção visual. Considero o conceito de percepção mental como um espectro mais amplo, contém o elemento de todas as conexões externas, sendo algumas áreas indefinidas. Neste caso, estou falando de uma parte da percepção onde ocorre o controle, área infinita ou área pontual. A noção de mente é onde o controle nesta área ocorre. O conceito do espírito é o controle tanto da área infinita quanto da área pontiforme, de acordo com a tarefa, que se expressa logicamente no nível da ótica. O conceito da ótica da mente é um nível de informação mais diluído do que o da ótica do processo de pensamento. Separe como lição de casa das informações da palestra a conexão mente-ótica, ou seja, a ótica da percepção mais a mente que não está marcada na ótica, apenas conceitualmente.
Você deve tentar discernir a conexão com o conceito de mente e o conceito de controle de ponto. À medida que você começar a estabelecer a conexão, verá que a mente, como um sistema de controle infinito, representa esse macroambiente externo, que por sua vez compõe a área pontual, uma célula, por exemplo.